A polícia prende os suspeitos do assassinato do pecuarista Agno Raineri. O crime foi há pouco mais de um mês em São Miguel do Araguaia. Tiago Costa. 4 pessoas foram presas já por suspeita de envolvimento na morte do empresário Agno Raineri. Hoje ainda a polícia continua em diligências na cidade na tentativa de conseguir entender melhor esse caso e prender outras pessoas. Operação em Lusiânia investiga a associação criminosa em fraude de lotes e terrenos. Danilo Moreira. Participavam dessa associação criminosa funcionários e donos de uma imobiliária, além de corretores de imóveis. 2 pessoas são atropeladas em Anápolis. Em um dos casos, o atropelamento foi gravado. A outra vítima é uma criança. Bruno Mendes. Uma menina de apenas 6 anos foi atropelada na porta de casa. Segundo o pai da criança, o alvo do motorista era um homem que também estava na calçada. O Corpo de Bombeiros de Goianésia está fazendo inspeção em represas e bueiros. No começo deste ano, teve registro de alagamento. E tem serviço aqui no Jornal Anhanguera. Hoje é o último dia para pedir a segunda via do título de eleitor. Assunto para Tássia Fernandes. Essa solicitação é feita pela internet, pelo aplicativo e-Título, que você baixa na loja virtual do seu telefone. E já é Natal, lojas do interior do estado já estão no clima de fim de ano. Para mostrar, não só para clientes que vão decorar as suas casas, mas para também comerciantes que vão decorar as suas lojas. Tudo isso agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera. Hoje, quinta-feira, 5 de novembro, estamos quase vencendo a semana, né? Agora, 12h12, bom jornal para a gente. Começo te contando que 4 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na morte do pecuarista Agno Raineri, assassinado há pouco mais de um mês em São Miguel do Araguaia. O Tiago Costa está ao vivo com a gente de Porangatu e tem outros detalhes. Oi, Tiago, boa tarde para você, as suas informações. Boa tarde, Tiago. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. De acordo com uma fonte extraoficial dentro da Polícia Civil, foi o próprio ex-sogro que teria a suspeita, que esse ex-sogro do Agno teria encomendado a morte dele. Então, ele foi preso ontem no final da tarde e outras 2 pessoas também foram presas ainda ontem. Sendo essas 2 pessoas, um suspeito de ter planejado a morte do Agno, teria sido contratado pelo ex-sogro, e também um homem que deu apoio para o executor, então, dos disparos durante a fuga, que está preso em Goiânia. Inclusive, ontem, logo depois dessas prisões, eu estive lá em São Miguel do Araguaia, junto com o meu cinegrafista, Marcos Carvalho. Nós acompanhamos o clamor da sociedade por justiça, da cidade inteira, que realmente está comovida com esse crime que já completou um mês, Tiago. Inclusive, a gente conversou com algumas pessoas lá e ainda hoje, durante essa edição, vocês vão acompanhar tudo que a gente conseguiu apurar lá ontem sobre essa ocorrência que ainda hoje segue em andamento lá no município, viu, Tiago? Eu volto com você no estúdio. A polícia começa então a dar um fim, a essa história aí do Agno Raineri, morto há mais de um mês lá em São Miguel do Araguaia. Inclusive um crime que chocou todo mundo, muita gente muito assustada lá na cidade. Obrigado, Tiago, por sua participação. Olha, um grupo é investigado por fraude em vendas de terrenos e lotes em Lusiânia. Vários mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos hoje aqui em Goiás e no Distrito Federal. O Danilo Moreira está acompanhando essa operação do Ministério Público e traz agora todas as informações. Oi, Danilo, sua vez. Boa tarde. Oi, Tiago. Boa tarde a você e para todo mundo que acompanha o J1. Exatamente, viu? Nos últimos 3 anos, o Ministério Público aqui de Lusiânia recebeu diversas denúncias de supostos crimes de estelionato e também de transferência de terrenos, tanto por parte das vítimas quanto aí do Poder Judiciário. A partir de então, o Ministério Público começou a investigar esse caso. E o que descobriu? Uma associação criminosa formada por dono e também funcionários de uma imobiliária e também por corretores de imóveis. O que eles faziam? Eles pesquisavam, procuravam terrenos que haviam sido vendidos a partir da década de 1970, de preferência aos terrenos que não haviam sido transferidos e nem ocupados
pelos compradores. Com essa informação, os integrantes da organização criminosa transferiam os imóveis com preços subvalorizados, ou seja, bem abaixo do preço de mercado. De acordo com o Ministério Público, tinha terreno que estava avaliado em R$25 mil, eles vendiam em torno de R$4 mil para os corretores ou para as pessoas que não estavam aí no ramo imobiliário, ou seja, para laranjas. Logo depois de terem vendido esses terrenos, eles eram vendidos novamente com preço de mercado, causando prejuízo ao primeiro comprador. O Ministério Público já identificou aí cerca de 550 terrenos que foram vendidos dessa maneira, de forma irregular. Mas o MP acredita que esse número pode ser muito maior, pode chegar a 3 mil. Quem traz mais detalhes para a gente é o promotor de justiça do Ministério Público, que explica aí como funcionava esse esquema. Vamos ver. Esse grupo que atuava em Lusiânia percebia, seja pela inadimplência de impostos, de IPTU, ou que os terrenos não estavam sendo ocupados, eles, como os terrenos não haviam sido transferidos, eles colocavam esses terrenos novamente à venda, seja diretamente ou então por terceiras pessoas. Eles transferiam esses terrenos para outras pessoas e aí colocavam novamente à venda pelo valor de mercado. Pois é, 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui em Lusiânia, Brasília e também Orizona, aqui em Goiás. 7 pessoas foram presos, inclusive um investigado teve mais de R$12 milhões bloqueados pelo Ministério Público. Viu, Tiago? É com você. Tá certo, obrigado por sua participação. Danilo, ainda sobre o que o Danilo estava falando, nós não conseguimos contato com a defesa dos envolvidos neste esquema. Olha, a gente abriu o jornal falando então que a polícia prendeu 4 pessoas suspeitas de matar o Agno Raineri lá em São Miguel do Araguaia. Ainda nesta edição, a gente traz o posicionamento da defesa dos 4 envolvidos, dos 4 suspeitos, né? Enquanto, inclusive, o Tiago falava, a gente rodou algumas imagens erradas sobre esse caso, enquanto o Danilo falava, e por esse erro a gente pede desculpa. Uma jovem morreu num acidente de trânsito em Catalão. A gente vai para lá, então, conversar com a Aline Braga, que tem todos os detalhes da região sudeste. Não é isso, Aline? Boa tarde para você. Oi, Tiago. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é triste, né, falar de mais uma morte no trânsito aqui em Catalão. Desta vez, essa batida aconteceu nesse cruzamento de onde a gente fala ao vivo, na região central de Catalão. Um motociclista de 26 anos, identificado como Luca Cristiano da Silva. Ele estava subindo aquela rua ali, a Wagner Estelita Campos, e nesse cruzamento com a Avenida 20 de Agosto, ele teria batido na lateral de um caminhão. O motorista desse caminhão informou que o motociclista ele teria avançado o sinal vermelho, mas claro, tudo isso quem vai dizer é a perícia, né? O procedimento policial já foi instaurado. O motociclista ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas infelizmente, Tiago, ele acabou morrendo lá na Santa Casa, aqui de Catalão. A gente deixa claro os nossos sentimentos para toda a família. Volto com toda certeza, viu, Aline? Triste demais. Obrigado por sua participação, bom trabalho para você, tá bom? Vinhetinha do QVT, aquela hora que você participa e efetivamente do Jornal Anhanguera, porque agora é hora da bronca do telespectador aqui no jornal. O Lucas Marcelino de Itumbiara está reclamando de um buraco que foi feito pela Saneago na rua onde ele mora. Ele disse que o buraco foi aberto há 3 meses e até agora não foi tapado. O problema está na rua Aparecida do Norte, no bairro Planalto. A Saneago diz que já notificou o setor responsável e pediu prioridade nesse caso. E aí você fica de olho, ó, caso não resolva, aciona a gente novamente. O Corpo de Bombeiros de Goianésia está fazendo inspeção em diversas represas e bueiros. No começo desse ano, teve registro de alagamento lá na cidade. O Bruno Mendes está ao vivo de Anápolis e tem todas as informações para a gente. Ei, Bruno, boa tarde. Olá, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde também para todo mundo. Os militares fizeram essas inspeções justamente com o intuito de evitar o que aconteceu lá em fevereiro
desse ano, que foram vários alagamentos lá na cidade. Os bombeiros visitaram várias represas no local, incluindo a represa Negrinho Carrilho, onde, segundo os militares, está sendo feita uma obra de ampliação do vertedouro. Também esteve em outros locais que foram, inclusive, pontos de alagamento. Agora, a preocupação dos bombeiros é quanto à represa Mariana, porque no local, segundo os bombeiros, ainda não existe nenhuma obra, nenhum tipo de medida tomada para resolver o problema. E a represa, no início do ano, teve risco, inclusive, de rompimento. Segundo os bombeiros, abaixo dessa represa, lá do córrego Mariana, existe uma adutora da Saneago. Se essa represa vier a romper, por exemplo, o abastecimento lá na cidade de Goianésia pode ficar comprometido. Além disso, o talude da represa serve como estrada rural para várias pessoas ali do município de Goianésia. Por isso, os bombeiros vão entrar em contato com a Secretaria de Obras para saber o que pode ser feito naquele local. Como a gente disse, temos aí imagens também do que aconteceu lá em Goianésia no início do ano. Foram vários alagamentos, choveu muito forte na cidade em alguns pontos. Os moradores tiveram transtornos e, por conta disso, os bombeiros fizeram essas inspeções para verificar o que foi feito e evitar que isso se repita. Tiago. Um trabalho preventivo de extrema importância, né, Bruno? Obrigado por sua participação, bom trabalho. Aí, a hora do refresco aqui no Jornal Anhanguera. Eu amo essa vinhetinha, eu no J1. A gente começa com a Rita de Itumbiara, que mandou 2 fotos. Uma dela e a outra da neta, a Emily. Eu amo conhecer quem está ligadinho aqui no Jornal Anhanguera. E elas estão sempre acompanhando o nosso jornal. Bom demais, abraço para vocês, tá bom? Agora essa é a Yasmin Micaele de Anápolis. Ela mora no bairro Recanto do Sol e assiste ao Jornal Anhanguera todo santo dia. E claro, a gente fica feliz demais. Valeu pela companhia, Yasmin. A participação de agora vem de Itumbiara. Olha só, dando joinha aí. Olha quem está aqui comigo, é a Ana Clara, cheia do joinha, bom demais. E eu lá ao fundo, eu fico todo empolgado, contente. Obrigado, minha querida. Quero saber se você tá a fim de abraço aqui no Jornal Anhanguera. Tem um monte de WhatsApp bombando. Oi, Tiago, manda um abraço aqui para Caldas Novas. Meu nome é Jorge Pereira, meu sogro Pedro Vicente, meu filho Paulo Vitor. Fez moral com a família inteira. Abraço para vocês. Meu nome é Rociaura, de Lusiânia. Te assisto todo dia. Obrigado, minha querida. Boa tarde, Tiago. Bom estar com você todos os dias. Abraço e ótima tarde. O Valmir, de Lusiânia. Boa tarde, Tiago, Ana Beatriz e Pedro Lucas. Achamos você um grande repórter. O povo aproveita para elogiar e eu fico todo contente aqui. Bom demais, tudo de bom na sua jornada de vida. Continue sempre assim. Um grande abraço. Valeu, daqui a pouquinho tem mais, porque o WhatsApp tá cheio de mensagens de vocês. Intervalinho comercial, hora daquela água esperta, 12h23. A seguir eu te conto que 2 pessoas foram atropeladas ontem em Anápolis. Uma criança teve as pernas quebradas depois que um motorista bêbado invadiu uma calçada. E agora o Enzo, que tem 6 anos, mora lá em Rio Verde, vai me ajudar a chamar o intervalo. Enzo de Rio Verde, Jornal